Alguém está te encarando, tentando te dominar. E você? Seus olhos fogem. Você olha para o chão, para o lado, para qualquer lugar que não seja o rosto dele. E nesse movimento de covarde, você acabou de entregar tudo. A hierarquia foi estabelecida. Ele domina. Você se submete. E não foi preciso trocar um soco. Seu corpo confessou a verdade que sua boca tenta esconder. Você tem medo. Os olhos são o controle remoto da hierarquia social. Quem desvia primeiro perde. Quem sustenta o olhar comanda. É lei biológica que funciona em primatas, em lobos, em humanos. E você está do lado errado dessa equação. Porque nunca ninguém te ensinou que poder não está nas palavras, está no olhar. No silêncio visual que estabelece quem manda e quem obedece. Você acha que precisa gritar para impor respeito, que precisa ameaçar, que precisa usar violência, mas está errado. O homem com poder real não faz nenhuma dessas coisas. Ele apenas olha, e nesse olhar há peso de experiência, frieza de controle e firmeza de propósito. E todo mundo ao redor dele sente, e se curva, sem entender por quê. Quando você domina o olhar frio, você tem armas que ninguém pode tirar de você. Não precisa de músculo, não precisa de grito, não precisa provar nada. Você entra na sala e os olhos te seguem porque seus olhos não buscam validação de ninguém. Você vê tudo, e isso basta. A maioria vai fechar esse vídeo agora porque não aguenta encarar a própria fraqueza. Se você tem estômago para aprender o que separa predador de presa, deixe seu like como sinal de que você está pronto para parar de desviar o olhar. A primeira técnica quebra tudo o que você achava que sabia sobre confronto. Técnica número 1. O olhar de 1000 jardas. Alguém está gritando com você, o rosto vermelho, as veias saltando, a boca cuspindo acusações. E você? Você está olhando para a boca dele, focando na raiva, sentindo o coração acelerar, os olhos querendo fugir. Você está perdendo, porque você entrou no jogo emocional dele. Você reagiu, e quem reage, perde o controle. O erro é olhar para a tempestade e tentar gritar mais alto que ela. O homem com poder usa o olhar de 1000 jardas. Ele não olha para a pessoa, ele olha através dela, como se estivesse vendo uma montanha no horizonte, como se aquele corpo gritando fosse transparente, vidro, vazio. Ele está fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar, completamente desconectado da emoção que está sendo jogada na cara dele. Esse olhar tem nome militar. Soldados que voltam de guerra desenvolvem esse olhar. Eles viram tanta coisa que nada mais os atinge. Eles olham para você, mas não te veem realmente. Estão processando algo muito maior, algo que você não consegue alcançar. E isso cria distância imediata, superioridade automática, porque você percebe que está tentando afetar alguém que está operando em outro nível de consciência. Quando você aplica isso em conflito, o agressor sente que não está colando. Ele grita mais alto, tenta forçar reação, mas você continua olhando através dele, como quem assiste filme chato que não pode desligar, presente por obrigação, mas ausente por escolha. E isso quebra o jogo dele, porque a agressão precisa de plateia, precisa de medo, precisa de reação. Sem isso, vira performance patética de uma pessoa sozinha. Treine agora. Na próxima vez que alguém tentar te dominar com volume, desfoque o olhar. Relaxe os músculos ao redor dos olhos. Não focalize no rosto da pessoa. Mire um ponto imaginário 3 metros atrás da cabeça dela. E respire devagar, profundo, como se tivesse todo o tempo do mundo. Porque você tem. Urgência é problema de quem está desesperado. Você não precisa gritar de volta. Não precisa se defender. Não precisa se justificar. Você apenas olha. E nesse olhar vazio de emoção, você comunica tudo o que precisa. Sua raiva não me toca. Seu volume não me impressiona. Você pode continuar, mas está falando sozinho. E quando o agressor percebe que está sozinho na guerra dele, ele para. Porque ninguém luta contra fantasmas. Ele olha para o caos com a calma de quem assiste a um filme chato. Técnica número 2. A regra do triângulo invertido. Você olha nos olhos da pessoa, alternando entre o esquerdo e o direito.
E sem perceber, você cria conexão, empatia, humanidade. Você está dizendo subconscientemente: eu te vejo como igual. E em negociação, em confronto, em jogo de poder, isso é fraqueza, porque o poder não vem de igualdade, vem de hierarquia, e você acabou de abrir mão dela. Existe geometria de dominação, e ela se chama triângulo invertido. Você para de olhar nos olhos. Você foca o olhar no ponto entre as sobrancelhas, no centro da testa, no que algumas culturas chamam de terceiro olho. E quando você faz isso, tudo muda, porque você não está mais olhando para a pessoa, você está olhando através dela, analisando, julgando, dissecando. Por que isso funciona? Porque olhar nos olhos cria vínculo emocional. É biologicamente programado. Mãe olha nos olhos do bebê. Amantes olham nos olhos um do outro. Olhar nos olhos diz: eu me importo com o que você sente. Mas quando você mira na testa, você quebra esse contrato social. Você está dizendo: eu não estou aqui para conectar, estou aqui para avaliar se você passa no teste. A pessoa sente isso instantaneamente. Ela não sabe explicar, mas há um desconforto crescente. Ela se sente nua, exposta, como se você estivesse vendo algo que ela não quer mostrar. E começa a se mexer na cadeira, a gaguejar, a perder o fio da meada, porque o cérebro primitivo dela detectou que está sendo caçado, não respeitado. Aplique isso agora em contextos específicos. Entrevista de emprego onde você quer inverter a dinâmica, triângulo invertido. O entrevistador vai se sentir entrevistado. Negociação onde você precisa mostrar que não está desesperado, triângulo invertido. A outra parte vai sentir que você tem opções melhores. Confronto onde alguém está testando se você tem coluna, triângulo invertido. O agressor vai sentir que escolheu o alvo errado. Mas cuidado, esse olhar desliga a empatia. É arma, não ferramenta de convivência. Você não usa isso com amigos, não usa com a família, não usa com quem você quer construir confiança. Você usa quando precisa estabelecer que não está na mesma hierarquia que a pessoa na sua frente, que você está avaliando não sendo avaliado. Pratique na frente do espelho. Imagine que está olhando para alguém que está tentando te diminuir. E em vez de olhar nos olhos dessa pessoa imaginária, foca 1 centímetro acima da linha dos olhos. No ponto entre as sobrancelhas, mantém por 10 segundos sem piscar. Sente o peso que isso carrega. Esse é o olhar que faz os reis recuarem. Ele mira na testa e acerta na insegurança do oponente. Técnica número 3. O piscar lento. Você está nervoso e seu corpo te entrega. Seus olhos piscam rápido. 3, 4, 5 vezes em 10 segundos. É reflexo involuntário de ansiedade. E todo mundo ao seu redor pode ler, porque piscar rápido é um código universal de medo, de desconforto, de presa. Você está gritando: estou com medo, sem abrir a boca. E o predador sentado na sua frente já decidiu que você é alvo fácil. Observe um leão, um tubarão, um crocodilo. Eles piscam devagar, quase em câmera lenta, porque não tem pressa, não tem medo, não tem ansiedade. Estão no topo da cadeia alimentar e o corpo deles comunica isso através de cada movimento, inclusive o piscar. Agora observe você na próxima discussão, piscando freneticamente como coelho cercado. Você não está no topo, está no fundo, e todo mundo sabe. O piscar lento é uma técnica militar. Atiradores de elite treinam isso, porque piscar rápido desestabiliza a mira. Então eles aprendem a controlar. A fechar as pálpebras devagar, manter por meio segundo e abrir devagar, como se tivessem todo o tempo do mundo. E isso tem efeito colateral poderoso. Comunica ao cérebro reptiliano de quem está olhando que não há perigo percebido, que você está calmo, que você está no controle. Quando alguém fala algo agressivo com você, seu instinto é piscar rápido, é reagir com tensão facial. Mas você treina o oposto. Você ouve a agressão e pisca uma vez, devagar, como se estivesse processando com calma absoluta, como se aquela bomba verbal fosse piada que você já ouviu 1000 vezes. E nesse piscar controlado, você está dizendo sem palavras: isso não me move, tente de novo. A pessoa que te atacou esperava a reação imediata.
Esperava ver medo nos olhos. Esperava te ver piscar nervosamente. Mas você deu o piscar de predador. E o cérebro primitivo dela entra em conflito. Espera, eu ataquei, mas ele não demonstrou medo. Será que eu sou a presa aqui? E a dúvida se instala. A confiança dela vacila. E você ganhou terreno sem dizer uma palavra. Treine isso agora. Sente na frente do espelho. Imagine alguém te insultando. E em vez de piscar naturalmente, controla. Fecha as pálpebras por 2 segundos completos. Abre devagar. Mantém o olhar fixo. Repete. Você vai perceber que isso acalma até você mesmo. Porque quando você controla o corpo, você controla a mente. Quando você força calma externa, você cria calma interna. Deixe o seu like se você quer ter esse controle biológico. Ele desacelera o tempo com as pálpebras, forçando o outro a esperar. Técnica. Número 4. O silêncio visual. A pessoa termina de falar. Fez acusação. Jogou culpa. Soltou veneno. E você? Você abre a boca imediatamente para se defender, para explicar, para justificar. E com isso você perdeu, porque você demonstrou que as palavras dela te afetaram, que você precisa corrigir a percepção, que você está desesperado para não ser mal interpretado. Você entregou o poder. O silêncio é arma. Mas não há qualquer silêncio. É o silêncio visual. A pessoa termina de falar e você não responde, mas também não desvia o olhar. Você mantém o contato visual fixo por 3 segundos completos, sem expressão, sem raiva, sem sorriso, apenas olhando. E nesses 3 segundos você cria vácuo insuportável. Por que isso funciona? Porque os seres humanos têm horror ao vazio social. Quando você fala e a outra pessoa responde imediatamente, há fluxo, há ritmo, há confirmação de que você foi ouvido e processado. Mas quando você fala e recebe apenas olhar silencioso, você entra em pânico interno. Ele não entendeu? Ele está bravo? Ele está me julgando? E esse pânico te faz falar mais. Você vê isso em interrogatórios policiais. O investigador faz perguntas, o suspeito responde, e o investigador apenas olha, sem falar, sem assentir, sem reagir. E o suspeito, incapaz de suportar o silêncio, começa a se justificar, a adicionar detalhes, a se contradizer. Ele se entrega porque o silêncio forçou. O vácuo sugou a verdade dele. Aplique isso em discussões. A pessoa te acusa de algo, você ouve, e quando ela termina, você não fala. Você apenas olha, por 3 segundos que parecem eternidade para ela. E ela, desconfortável com seu silêncio visual, começa a preencher. Quer dizer, não é que você sempre faça isso, mas talvez eu esteja exagerando, mas ela está recuando, sozinha. Você não precisou dizer uma palavra. O erro da maioria é ter medo do silêncio. Você acha que precisa responder rápido para não parecer lento, ou para não parecer culpado. Mas resposta rápida é resposta fraca, porque foi feita sob pressão, não sob controle. Quando você pausa, você assume o comando do ritmo. Você decide quando a conversa continua. Não ela. Treine isso hoje. Na próxima conversa onde alguém te pressionar, segura a resposta. Mantenha o olhar. Conta mentalmente até 3. E observa como a pessoa começa a se mexer, a desviar o olhar, a falar de novo para quebrar o silêncio que você criou. E quando você finalmente falar, sua resposta terá peso que resposta imediata nunca teria. Ele usa o silêncio como uma lupa que aumenta o erro do outro. Técnica número 5. A quebra lateral. A conversa acabou. Você decidiu que não vale mais seu tempo e agora precisa sair. E você, sem perceber, olha para baixo antes de desviar. E nesse movimento simples, você acabou de se submeter. Acabou de dizer biologicamente: desculpa por ter ocupado seu espaço. Sinto muito por ter incomodado. Você perdeu a guerra no último segundo. Olhar para baixo é sinal universal de submissão. Cães fazem isso quando reconhecem o dominante. Primatas fazem isso quando cedem território. Humanos fazem isso quando sentem culpa, vergonha ou inferioridade. E você está fazendo isso sem nem perceber. Toda vez que você quebra o contato visual olhando para baixo, você está dizendo:
Você está acima de mim na hierarquia. A quebra lateral é o oposto. Quando você decide que a conversa acabou, você move os olhos para o lado ou para cima, como se tivesse acabado de lembrar de algo mais importante, como se tivesse recebido notificação mental de prioridade maior. Você não está fugindo. Está escolhendo olhar para outro lugar, e essa diferença sutil é tudo. Por que isso importa? Porque a direção do olhar comunica status. Olhar para baixo diz, eu me rendo. Olhar para o lado diz, eu tenho outras opções. Olhar para cima diz, eu estou pensando em coisas que você não consegue alcançar. Todas essas opções mantêm seu status intacto. Algumas até elevam, mas olhar para baixo destrói. Observe políticos em debate. Quando eles terminam de falar e decidem que não vão mais responder ao oponente, eles olham para o lado, para a plateia, para cima, pensativos, nunca para baixo, porque olhar para baixo seria admitir derrota, e eles sabem que câmera captura tudo, que o público lê linguagem corporal antes de processar palavras. Treine isso agora. Na próxima discussão que você decidir encerrar, mantenha o contato visual até o último momento. E quando você for desviar, move os olhos para a lateral esquerda ou direita. Não para baixo. Você pode até adicionar movimento de cabeça. Vira o rosto para o lado, como se tivesse ouvido alguém te chamar. Isso comunica. Acabei aqui. Tenho coisas mais importantes esperando. A pessoa que estava falando com você vai sentir o impacto imediato, porque você retirou a atenção, e atenção é prêmio. Você estava dando, agora não está mais. E ela fica no vácuo, querendo continuar, mas sem plateia. E se ela tentar reconquistar sua atenção, você já estabeleceu que ela precisa trabalhar para isso, que não é automático. Ele retira a atenção como quem retira um prêmio. Técnica número 6. O olhar de exame. Você entra na negociação tratando o outro como igual, olhando nos olhos com respeito, sorrindo educadamente. E com isso, você já perdeu metade do jogo. Porque você deu status que não foi conquistado. Você assumiu que a pessoa na sua frente merece ser tratada como par. Mas e se ela não merece? E se você precisa estabelecer hierarquia desde o primeiro segundo? O olhar de exame é escaneamento visual. Você olha a pessoa de cima a baixo, devagar, como general inspecionando soldado, como comprador avaliando mercadoria, como juiz analisando réu. Você começa nos olhos, desce para o peito, para as mãos, para os sapatos e volta para os olhos. Em 3 segundos você comunicou tudo o que precisa. Eu estou avaliando se você passa no teste. Não é olhar sexual, é olhar avaliativo. A diferença é enorme. Olhar sexual carrega interesse, desejo, vulnerabilidade. Olhar avaliativo carrega julgamento, frieza, superioridade. A pessoa sente a diferença imediatamente. Quando você faz o scan, ela não se sente desejada. Ela se sente pequena, analisada. Como peça defeituosa na linha de montagem que pode ser descartada se não atender ao padrão. O efeito é devastador. A pessoa começa a se mexer na cadeira, a ajustar a roupa, a arrumar o cabelo, a verificar se há algo de errado com ela, porque seu olhar criou insegurança instantânea. E quando ela está insegura, você está no controle. Ela quer sua aprovação agora, quer provar que é competente, que merece estar ali. E você não disse uma palavra ainda. Aplique isso em contextos de poder. Entrevista de emprego onde você é o entrevistado, mas quer inverter a dinâmica, faz o scan no entrevistador quando entra. Negociação onde o outro está tentando te pressionar, faz o scan antes de sentar. Confronto onde alguém está se achando superior, faz o scan enquanto ele fala. Você desarma a arrogância dele com 3 segundos de olhar deliberado. Mas cuidado com o timing. Scan demais vira desrespeito óbvio, vira agressão. Você não quer guerra aberta. Você quer estabelecer que está avaliando, não sendo avaliado. Então, usa uma vez no início da interação. E se a pessoa tentar te desafiar de novo, usa mais uma vez. Como lembrete. Eu já te avaliei. Você não impressiona. Treine agora. Na próxima reunião ou encontro importante, quando a pessoa entrar, não olhe apenas no rosto. Faz o movimento completo.
Olhos, tronco, pernas, volta aos olhos. 2 a 3 segundos. E observa a reação. A maioria vai tentar compensar imediatamente, vai sorrir forçado, vai fazer piada, vai tentar quebrar a tensão que você criou, e você vai saber que funcionou. Ele faz o outro se sentir uma peça defeituosa na linha de montagem. Técnica. Número 7. A imobilidade da cabeça. Você está em conversa. A pessoa fala. E você, sem perceber, balança a cabeça. Acena. Concorda. Dá aqueles movimentos de sim, sim, entendo, enquanto ela ainda está falando. E com cada aceno você está se submetendo. Está dando aprovação que não foi pedida. Está comunicando biologicamente. Eu sou seu seguidor. Continue liderando. Eu concordo com tudo. A cabeça de mola é traço de subordinado. Observe em reuniões. Quem está abaixo na hierarquia acena constantemente quando o chefe fala. Quem está no topo? Estátua. Imóvel. Processando. Julgando, mas não dando feedback não verbal de aprovação, porque a aprovação é moeda, e você não gasta moeda de graça. Quando você mantém a cabeça perfeitamente imóvel enquanto alguém fala, você cria pressão psicológica brutal. A pessoa está acostumada a receber sinais de que está sendo ouvida. Acenos, sorrisos, expressões faciais que confirmam. Continue, eu estou acompanhando. Mas você não dá nada. Apenas olha, fixo, sem movimento. Como estátua de mármore que testemunha, mas não participa. O efeito disso? A pessoa começa a se questionar. Ele está entendendo? Ele concorda? Ele está me julgando? E essa incerteza a faz trabalhar mais duro. Ela explica demais, justifica demais. Tenta arrancar de você o aceno de aprovação que ela está desesperada para receber. E quanto mais ela tenta, mais você mantém a imobilidade. Quanto mais ela busca validação, menos você dá. Isso não é crueldade. É teste. Você está separando quem tem convicção de quem tem necessidade de aprovação. Quem realmente acredita no que está dizendo vai continuar firme mesmo sem seus acenos. Quem está inseguro vai desmoronar, vai gaguejar, vai perder o fio. E você vai saber exatamente quem está na sua frente sem precisar fazer uma pergunta sequer. Treine isso agora. Na próxima conversa, trave a cabeça. Não importa o que a pessoa diga, não acene, não balance, não incline. Mantenha a cabeça como se tivesse barra de ferro atravessando seu pescoço. Apenas olha e observa como isso muda completamente a dinâmica. A pessoa vai sentir que precisa te convencer, que precisa ganhar sua aprovação. E você nem disse que discorda. Se você vai treinar seu olhar hoje, comente. Olhos de predador. A estátua não aprova, ela apenas testemunha. Técnica. Número 8. O sorriso com os olhos falso. Você acha que sorriso genuíno e falso parecem iguais, mas não parecem. O cérebro humano detecta a diferença em milissegundos. Sorriso verdadeiro envolve os olhos. As rugas aparecem nos cantos. A pálpebra inferior se levanta levemente. O músculo orbicular ativa. Isso não é controlável conscientemente. É automático. E quando você vê sorriso onde os olhos não participam, você sente algo errado. Desconfiança visceral. Mas existe uso tático para esse sorriso falso. Quando você precisa desarmar alguém sem realmente baixar a guarda. Quando você quer que a pessoa pense que você é aliado enquanto você está coletando informação. Você sorri com a boca, mas mantém os olhos frios, analíticos, calculistas. A boca diz, sou seu amigo. Os olhos dizem, estou te estudando. A maioria das pessoas não consegue ler essa discrepância conscientemente. Elas veem o sorriso e assumem segurança. Assumem que você está confortável, que você é inofensivo. E com essa falsa sensação de segurança, elas se abrem. Contam planos, revelam fraquezas, confessam intenções, porque acham que estão entre amigos. Mas você não é amigo. Você é espião operando em território inimigo. Aplique isso em negociações onde você precisa extrair informação. Sorri quando a pessoa fala, acena, demonstra interesse com a face, mas mantém os olhos em modo de escaneamento.
processando cada palavra, analisando cada contradição, arquivando cada deslize. A pessoa acha que está conversando casualmente. Na verdade, está sendo interrogada por alguém que memorizou técnicas de FBI. O perigo dessa técnica? Pessoas inteligentes vão perceber. Elas vão sentir a incongruência entre sua boca e seus olhos e vão marcar você como ameaça. Então, use com precisão cirúrgica. Não mantenha o sorriso falso por tempo prolongado. Intercala com expressões genuínas, com momentos de seriedade, com variação que parece natural, porque sorriso constante também é bandeira vermelha. Treine agora na frente do espelho. Sorri, mas não deixe o sorriso chegar nos olhos. Mantenha a região ocular neutra, relaxada, mas não calorosa, como máscara que você coloca quando precisa parecer amigável, mas permanece distante. É sorriso de político, de vendedor experiente, de jogador de pôquer que acabou de ver suas cartas e sabe que vai ganhar, mas não pode demonstrar. E quando você domina essa técnica, você tem ferramenta poderosa. Você pode fazer inimigo baixar defesas, pode fazer competidor revelar estratégia, pode fazer manipulador se expor pensando que você é alvo fácil. E quando ele perceber que caiu na armadilha, já é tarde demais. Ele convida o inimigo para entrar, mas tranca a porta atrás dele. Técnica número 9. A recusa de desviar. Alguém te encara, direto, agressivo, tentando te intimidar com um olhar fixo. E você sente o impulso de desviar, de quebrar o contato, de aliviar a tensão que está crescendo entre vocês. E se você ceder a esse impulso, você acabou de perder o jogo, acabou de entregar a coroa, porque quem desvia primeiro se submete. É lei biológica, é código primata, é hierarquia estabelecida sem uma palavra dita. O agressor conta com seu desconforto. Ele aposta que você vai ceder antes dele, que você vai procurar escapatória, que você vai olhar para o lado, para baixo, para qualquer lugar que não seja os olhos dele. E quando você faz isso, ele ganhou. Confirmou que você é presa, que ele é predador. E vai continuar te testando, te pressionando, te diminuindo. Porque você mostrou fraqueza no momento crítico. Mas você decide diferente. Você trava o olhar. Escolhe um olho dele, não os dois, porque focar em um cria intensidade maior. E você ancora ali, como se tivesse jogado âncora de navio no fundo do oceano. Você não vai se mover. Não importa quanto tempo passe. Não importa quão desconfortável fique. Você decidiu que vai esperar. E quem tem mais paciência, vence. A tensão sobe. O silêncio fica pesado. Ambos travados em duelo visual que não tem regras escritas, mas todo mundo entende. O cérebro reptiliano dele começa a entrar em pânico. Por que ele não está desviando? Será que ele é mais perigoso do que eu pensei? Eu cometi erro escolhendo ele como alvo? E essas dúvidas começam a rachar a confiança dele. Eventualmente ele vai quebrar, vai desviar e vai tentar disfarçar, vai dar risada forçada, vai fazer comentário casual. Vai fingir que estava só brincando. Mas ambos sabem o que aconteceu. Ele testou. Você segurou. Ele recuou. E a hierarquia foi estabelecida. Você não precisou gritar. Não precisou ameaçar. Não precisou provar nada com violência. Os olhos fizeram tudo. Treine isso agora. Encontre alguém e proponha teste. Ou faça sozinho no espelho. Olha fixo. Escolhe um ponto. E mantém. Sem piscar por quanto tempo conseguir. Você vai sentir a queimação. O impulso de fechar os olhos. A vontade de desviar. Mas você aguenta. Porque está treinando o músculo mental que vai te salvar no confronto real. E quando você domina essa técnica, você tem poder que a maioria nunca vai ter. Você pode entrar em qualquer ambiente e estabelecer respeito sem falar. Pode enfrentar agressão sem recorrer à violência. Pode silenciar provocação apenas sustentando o olhar até o provocador se cansar de tentar. Quem desvia primeiro entrega a coroa. Técnica número 10. O olhar suave. Você aprendeu 9 técnicas de olhar frio, de dominação, de intimidação, e agora acha que precisa usar isso o tempo todo, com todo mundo, em toda situação. E com essa mentalidade, você vai virar psicopata social.
vai afastar aliados, vai criar inimigos desnecessários. Vai ser aquele cara que ninguém quer por perto porque ele está sempre em modo de guerra. Mesmo quando não há batalha, o poder real não é só intimidar, é saber quando desligar, é ter controle fino o suficiente para calibrar o olhar de acordo com quem está na sua frente. Inimigos recebem laser frio, aliados recebem olhar suave, e você precisa saber fazer essa transição sem parecer esquizofrênico. Porque se você trata todo mundo com olhar de predador, você não é forte, você é inseguro. O olhar suave é descompressão intencional. Você relaxa os músculos ao redor dos olhos, você suaviza a testa, você permite que a presença apareça sem atenção. Você olha nos olhos da pessoa, mas sem pressão, sem julgamento, sem teste. Você está dizendo visualmente, eu te vejo, eu te reconheço. Você é seguro comigo. Por que isso importa? Porque lealdade não se constrói com medo, se constrói com confiança. E confiança exige vulnerabilidade calibrada. Quando você usa olhar suave com alguém que merece, você está investindo naquela relação. Está dizendo que ela não precisa estar em modo de defesa ao seu redor, que pode baixar a guarda. E isso cria vínculo que olhar frio nunca vai criar. Observe líderes respeitados. Eles usam o olhar duro em confronto, mas com o time deles, olhar presente, caloroso até. Porque eles sabem que guerra se vence com exército leal, não com soldados aterrorizados. E soldado leal precisa sentir que o general vê ele como humano, não como ferramenta descartável. Treine essa transição. Com estranhos e ameaças, mantenha o arsenal completo. Olhar de 1000 jardas, triângulo invertido, piscar lento, imobilidade. Mas quando você chega em casa, quando você está com um amigo verdadeiro, quando você está com família que te apoia, desliga o laser, relaxa a tensão facial, permite que os olhos demonstrem presença genuína. Isso não é fraqueza, é sofisticação, é saber que você não precisa provar nada para quem já te respeita. É entender que economia de força também é força. Você não gasta munição pesada em alvo que não exige. Você guarda para quando realmente importa. E quando você domina essa calibragem, você tem controle total. Você pode fazer inimigo se sentir pequeno com um olhar e fazer aliado se sentir valorizado com outro. Você vira mestre das hierarquias não verbais. E isso é poder que a maioria nunca vai entender. Ele sabe desligar o laser quando está entre amigos. Técnica número 11. O exercício do espelho. Você quer olhar frio que intimida, quer presença que domina, quer controle visual que estabelece hierarquia sem palavras, mas não está disposto a treinar. Acha que pode simplesmente aplicar as técnicas quando precisar, que vai funcionar na hora H mesmo sem prática, e vai falhar, porque seu sistema nervoso não está preparado. Seus olhos vão tremer, seu corpo vai suar, e você vai desviar como sempre desviou. O exercício do espelho é treino brutal que separa quem quer poder de quem quer apenas fantasiar sobre ter poder. Todo dia, 1 minuto. Você em pé na frente do espelho, olhando direto nos seus próprios olhos, sem piscar, sem desviar, sem fazer cara de idiota tentando parecer intimidador, apenas olhando, fixo, imóvel, como estátua que enfrenta a própria imagem. Nos primeiros 10 segundos, você vai querer rir. É desconfortável se encarar sem filtro, sem distração, sem poder fugir. Você vai ver cada insegurança refletida de volta, cada dúvida, cada fraqueza. E o impulso vai ser quebrar o contato, fazer piada, desviar. Mas você segura. Porque se você não consegue aguentar seu próprio olhar, como vai aguentar o olhar de agressores reais? Aos 30 segundos, os olhos começam a queimar. A visão embacia. O impulso de piscar fica quase insuportável. E é exatamente aqui que a maioria desiste. Mas você não desiste. Você respira fundo, você aceita a dor. Você entende que está treinando resistência psicológica, não apenas física. Está ensinando seu cérebro que desconforto não é emergência. Que você pode sustentar pressão sem colapsar. Aos 50 segundos, algo muda. Você entra em estado diferente. A queimação continua, mas você não está mais lutando contra ela.
Você aceitou, e nessa aceitação você encontra calma. Você olha para si mesmo e não vê mais insegurança. Vê alguém que está disposto a sofrer para conquistar controle. E quando o minuto termina, você pisca. E sente algo novo. Confiança conquistada através de dor voluntária. Faça isso todos os dias durante 30 dias, sem exceção. Não importa se você está cansado, não importa se está atrasado. 1 minuto, você e o espelho. E a cada dia que passa, você vai notar mudança. Seus olhos vão parar de tremer em confrontos. Seu corpo vai parar de suar quando alguém te desafiar. Você vai manter contato visual naturalmente, onde antes desviava por reflexo. Inscreva-se para dominar a linguagem oculta do poder. Porque quando você vence a si mesmo no espelho, quando você aguenta encarar seu próprio reflexo sem flinchar, sem desviar, sem precisar de validação externa, você se torna capaz de encarar qualquer pessoa. O agressor na rua, o chefe no trabalho, o competidor na negociação. Nenhum deles vai ter olhar mais intenso que o seu próprio. E se você já conquistou seu reflexo, o resto é fácil. Ele vence a si mesmo no espelho antes de vencer o mundo. A autoridade do olhar. Você aprendeu 11 técnicas e agora quer sair por aí fazendo cara de duro, praticando triângulo invertido, forçando o piscar lento, tentando parecer intimidador. E vai parecer exatamente o que é: alguém tentando. Porque a autoridade real não vem de técnica isolada, vem de quem você se tornou. E seu olhar vai carregar isso, queira ou não. Você não pode fingir experiência. Não pode simular confiança que não tem. Não pode fabricar peso que vem de ter enfrentado e vencido. O olhar que realmente comanda não é construído em frente ao espelho em 1 mês. É esculpido por anos de decisões difíceis, de confrontos superados, de medos enfrentados, de vitórias conquistadas e derrotas suportadas. Quando você entra em sala, as pessoas olham, não porque você está fazendo técnica, mas porque seu olhar carrega história. Ele é pesado de experiência, calmo de confiança genuína, firme de propósito que não precisa ser anunciado. Você não precisa provar nada, não precisa intimidar ninguém. Seu olhar apenas é, e isso basta. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E é isso que seu olhar comunica quando você domina as técnicas, mas vai além delas. Você não está tentando controlar como os outros te veem. Você está presente, observando, processando, respondendo quando necessário, mas não buscando validação. Os olhos da sala te seguem porque seus olhos não buscam ninguém. Você não está procurando aprovação, não está verificando reações, não está medindo se está impressionando. Você vê tudo, nota cada microexpressão, capta cada tensão, mas não está reagindo emocionalmente a nada. Você está acima do jogo, não dentro dele. E quando você alcança esse estado, as técnicas se tornam automáticas. Você não pensa, vou usar triângulo invertido agora. Seu olhar simplesmente se adapta ao que a situação exige. Ameaça recebe frieza. Aliado recebe calor. Mentiroso recebe análise. Verdadeiro recebe reconhecimento. Você se torna fluido, responsivo, mas sempre soberano. Isso não acontece da noite para o dia. Você treina as técnicas, pratica no espelho, aplica em situações reais, falha, ajusta, tenta de novo. E aos poucos, seu sistema nervoso integra tudo. E o que era esforço consciente vira presença natural. O que era técnica forçada vira autoridade genuína. E sob esse olhar soberano, o mundo se curva. Você acabou de aprender 11 técnicas de dominação visual. O olhar de 1000 jardas que desarma agressão. O triângulo invertido que cria desconforto. O piscar lento que comunica poder. O silêncio visual que força erro. A quebra lateral que mantém status. O scan que reduz o outro. A imobilidade que nega a aprovação. O sorriso falso que extrai informação. A recusa de desviar que estabelece hierarquia. O olhar suave que constrói lealdade. O exercício do espelho que treina resistência. E a autoridade que vem de quem você se tornou.
Agora não existe mais desculpa. Você sabe que poder está nos olhos, que hierarquia se estabelece sem palavras, que quem desvia se submete. E se você continuar desviando depois de saber tudo isso, você não é vítima. Você é covarde por escolha. Se você chegou até aqui sem pular, você faz parte da minoria que encara desconforto de frente. Respeito. Mas informação sem treino é fantasia. Você precisa praticar. 1 minuto no espelho todo dia, sem exceção, sem desculpa. Até seu olhar carregar peso que faz agressores recuarem antes de tentar. Escreva nos comentários: olhos de predador. Não é frase motivacional. É declaração de que você vai treinar até seu olhar comunicar que você não é mais presa. A guerra continua. Assista ao próximo vídeo agora para aprender a próxima camada de controle não verbal. Não deixe para depois. Depois é desculpa de quem fica no fundo da hierarquia. Olhe, segure, domine.